Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério da sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveiras, com alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo do sofrer. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia,
perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondeis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mancos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, hoje nós fazemos memória desse momento maravilhoso do qual Jesus entra em Jerusalém e é glorificado, é louvado, é reconhecido pela sua grandeza. Porém, a Semana Santa se inicia e veremos também não só os que o seguiam, mas também os que o perseguiam. Com muita fé, com muita esperança, vamos repetir esse mesmo gesto da qual fizeram na entrada em Jerusalém, fazendo a nossa caminhada rumo a Jerusalém, rumo à nossa igreja, da qual nós nos encontramos todos como grandes irmãos, um grande povo, uma grande nação, seguindo um único pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, cantemos com alegria e iniciemos a nossa procissão.
Cristo Rei Redentor, sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Festejam a tua entrada, que ao Calvário conduzia, mas agora que tu reinas, maior é nossa alegria. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Agradaram-se os seus hinos, nossos hinos igualmente. O que é bom tu sempre acolhes, Rei bondoso, Rei clemente. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. De Israel, Rei esperado, de Davi, ilustre filho, o Senhor é que te envia. Ouve, pois, nosso estribilho. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Todos juntos te celebram, quer na terra ou nas alturas, cantam todos seus louvores, homens, anjos, criaturas. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Veio a ti o povo hebreu, com seus ramos, suas palmas. Também hoje te trazemos nossos hinos, nossas almas. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Glória, louvor, honra a ti,
Ó Cristo Rei Redentor, sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Festejam a tua entrada. Tem bancos nas laterais aqui, o Calvário ó. O pessoal que está no conduzia. fundo pode chegar para frente. Mas agora que tu reinas, maior é nossa alegria. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Glória e louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Pode vir para frente, tem lugar aqui na frente. Agradaram-se teus hinos, nossos hinos igualmente. O que é bom tu sempre acolhes, Rei bondoso, Rei clemente. Glória e louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Glória e louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Isso. Quem está com o banco um pouquinho folgado consegue apertar, caber mais uma pessoa. Aqui na frente ainda deve ter uns 2, 3 lugares. Aqui no outro lado também, talvez aperte um pouquinho e consegue caber mais uma outra pessoa. Dê preferência para as pessoas de mais idade, pessoas com algum problema físico, tá? Os mais jovens aí, ó, pode ficar de pé, se precisar pode sentar no chão, não tem problema, tá bom? Vamos que tem lugar para todo mundo. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi, hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, hosana ao filho de Davi. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer
palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me visita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as fazes para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando-se ele mesmo o Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes,
pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam! Crucificam! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fossem assim com as árvores verdes, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam ele. Aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo de Ramos, nós somos convidados pela liturgia a vivenciar um pouco disso que nós acabamos de ouvir, os dois evangelhos. Então nós fazemos uma memória ativa e de uma forma participativa. Por que memória ativa? Porque acreditamos que Cristo acontece novamente o seu sacrifício aqui na Santa Missa. De uma forma ativa se faz presente no meio de nós, pela palavra da qual ouvimos, pela Eucaristia da qual vamos comungar. Então acreditamos que Cristo está ativamente presente no meio de nós. E de que forma participativa nós estamos vivenciando esse momento? Um deles pela procissão dos ramos. Nós participamos também daquilo que aconteceu. Louvamos a Deus e glorificamos Ele por ter enviado o seu Filho. E de outra forma participativa, porém, de uma forma não tão positiva, respondemos juntos às acusações. Então, um dos únicos evangelhos, eu acho o único momento do qual a comunidade dentro do evangelho participa dentro da leitura do evangelho. Então, toma-se a postura das duas dimensões. Um povo que louva, mas também o povo que condena. Não significa que seja o mesmo povo. Há discussões teológicas que vão dizer: os mesmos que louvaram com os ramos são os que vão querer crucificar. Outros vão dizer que não, né? Eu acredito que não. Quem louvou a Deus, quem seguiu Jesus, escutou seus ensinamentos, não iria querer a sua condenação. Quem seguiu Jesus por anos, talvez meses, né, fez grandes sacrifícios ou recebeu grandes graças, não ia querer a sua condenação. Mas Jesus está nesse caminho, indo até Jerusalém. Nós víamos no evangelho de ontem a decisão de matá-lo. E chegar em Jerusalém, esse caminho vai mostrar o quê? Vai mostrar que todo esse tempo litúrgico que a gente viveu, muitas pessoas tentaram matar Jesus. Vai mostrar e definir quem estava a favor e quem estava contra Jesus. Quem ouviu o evangelho de ontem vai ouvir que eles decidem matar Jesus antes que Jesus entre em Jerusalém. E antes disso Jesus faz todo o caminho, né? Vindo para Jerusalém, e nesse caminho há tentativas diversas. Esse caminho mostra o quê? Que é um caminho de escolha, de pessoas que são ao seu favor, aceitando-o como Senhor da sua vida, e pessoas que são contra, ou que simplesmente não aceitam e não acreditam nele. Então nós temos um caminho da qual nós escolhemos participar. Qual caminho? Queremos aquele caminho da qual entramos com os ramos glorificando a Deus, ou queremos um caminho da qual nós condenamos com pedras? Crucifica-o, crucifica-o. Qual o lado que nós estamos? Do povo que chora junto com as mulheres de tristeza, ou do povo que aplaude desejando o mal e a morte de alguém? E no evangelho, primeiro que a gente ouviu lá embaixo, tem um momento que Jesus sobe no jumentinho, um jumentinho que nunca havia sido montado. Isso demonstra o quê? Jumento demonstra animal de humildade. Ele não escolheu um cavalo, por exemplo, um cavalo que é símbolo da nobreza, dos reis, dos soldados. Ele escolheu um jumento.
que além de ser feinho, ele é teimoso ainda, né? Vai que o jumento trava no meio do caminho, né? Por isso esse risco. E nunca tinha sido montado. Pensa isso, você pegar um jumento, que já sabe que é teimoso a hora que trava, que nunca foi montado, e subir em cima. Então mostra o quê? A humildade de Jesus e a sua pureza. Ninguém havia dominado ainda aquele animal. Então Jesus assume sua condição de humildade, mas também a sua condição de pureza, de simplicidade, de originalidade, de ser o primeiro a fazer isso. E nós temos então no Evangelho que vai ser apresentado dois termos. Vai falar, o Senhor precisa desse animalzinho. Lembra-se lá? O Senhor precisa do animal. E depois vão falar lá no final. Do meio da multidão gritaram assim: Mestre, repreende os teus discípulos, porque eles estão te louvando. Tá? Dois termos bem fortes que se usam para Jesus: Senhor e Mestre. Mestre é aquele que ensina. Mestre é um professor. Mestre é alguém inteligente. Agora, Senhor, quem é o Senhor da nossa vida? Então veja a postura dos discípulos. Escolhem Jesus como Senhor. Aqueles que são contra a procissão vão falar: Mestre, você é pessoa inteligente, você é um homem como qualquer outro homem, um homem muito sábio, fala para os teus discípulos aqui, inclusive fala para os teus discípulos, não para mim, né, para eles se calarem. Então veja que está bem definidas as posturas dentro das leituras de hoje. O povo, enquanto cantava, jogava as roupas no chão, cantava com os ramos, aclamava a vinda do Filho de Deus. E nós vemos então o Evangelho, a continuação, o Evangelho de Lucas, da qual nós ouvimos aqui, esse que demorou bastante, tá? Vai dizer o seguinte, que existem então esses dois grandes grupos, o que é a favor, o que é contra Jesus. Nós vemos que Jesus, no primeiro Evangelho, ele é carregado por um jumento. No segundo Evangelho, de que forma que ele vai, se locomove? Ele é preso, ele é empurrado, não é carregado por ninguém, não é glorificado. Então nós vemos uma diferença muito grande. O povo ele não canta mais, mas ele grita. E o que o povo grita no segundo Evangelho? Crucifica-o, crucifica-o. Veja a diferença da primeira dimensão, da opção de seguir e estar com Jesus, daqueles que negam Jesus. As roupas, por exemplo, falou que jogavam roupas e ramos pelos chãos. Os outros evangelhos falam dos ramos, mas esse fala das roupas. Tiraram a túnica e jogavam no chão para que Jesus passasse. E o que fizeram com as roupas no segundo evangelho? Rasgaram, né? Dividiram a túnica de Jesus. Veja que diferença muito grande. Enquanto que no primeiro se partilha aqueles que acreditam, aquilo que é meu vou partilhar com aqueles que precisam, vou colocar aqui para que passe, vou louvar a Deus, vou bendizer a Deus, vou dar um pouco de mim, enquanto que outros brigam para dividir aquilo que possuem. Nesses pequenos detalhes nós vemos uma diferença muito grande da opção das pessoas que querem seguir daqueles que não querem. Enquanto que no primeiro lançam ramos, lançam túnicas, no segundo lançam insultos, como diz a primeira leitura, gusparões, guspiram em Jesus, talvez lançaram pedras, frutas podres, alguma coisa, enquanto que no primeiro, ramos, já que não tinham mais panos, não tinham flores, tiraram aquilo que é vida, aquilo que é verde. Veja que está nas mãos de vocês, é vida vindo de Deus. Lançam isso para glorificar esse Jesus. Então são duas atitudes muito claras e muito fortes. A primeira leitura de Isaías mostra que Jesus é o servo sofredor. Sim, o servo queria sofrer em expiação os pecados do seu povo. No tempo lá que Isaías escreve isso, ele escreve numa linguagem esponsal, ou seja, de esposa, em que Jerusalém é a cidade esposa e que Javé é o esposo. E eles haviam sido exilados por um tempo. Então quando escreveram isso aqui, se pensava o seguinte:
Deus abandonou a sua esposa e os seus filhos, que eram os moradores de Jerusalém, que haviam sido escravizados, exilados, e os seus filhos, Deus os vendeu para ser escravo. Então eles tinham raiva do Deus, estavam magoados com Deus. E vem esse servo sofredor no meio do povo e assume toda a raiva de todo mundo. Aceita todos os pagões, todos os tapas, todas as pedradas, todos os insultos, todos os puxões de barbas, aceitam com bondade e mansidão. Ou seja, ele toma a atitude do próprio Deus. Mesmo que os seus filhos neguem e se afastem, Deus sempre agirá com humildade e com bondade, não com raiva. Então, o servo sofredor é aquele que assume e mostra a atitude do próprio Deus. É a resposta de Deus a quem age dessa forma, não retribuir. Diz a leitura que ele ficou com o rosto impassível, que nem pedra, enquanto recebia tapas, puxavam sua barba, que era uma ofensa muito grande. Hoje a gente os homens quase não tem barba, né? Mas naquele tempo tinha que ter, tá? E deixava ela crescer, arrancar a barba era uma ofensa muito grande. E isso aconteceu com Jesus e com o servo sofredor. O servo sofredor é aquele que aceitou todos os insultos no lugar de Deus, tomou-os para si e permaneceu impassível. Ou seja, assumindo a atitude do próprio Deus. Não vou retribuir com ódio o ódio que eles me tratam. Não vou retribuir com raiva a raiva com que eles me tratam. Vou retribuir com mansidão e com amor. Com mansidão e com amor. Essa é a resposta de Deus. E a segunda leitura é muito bonita, é a síntese então de tudo aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Sim, a segunda leitura vai falar que Cristo, existindo em condição humana, divina, não se fez igual a Deus, mas esvaziou-se de si. Quando São Paulo escreve isso a Filipenses, ele divide isso em dois momentos. Cristo, que está lá em cima e vai se esvaziando aos poucos até chegar à nossa condição humana. E podemos ir além disso, mais do que condição humana. Como humano, ele esvaziou-se ainda mais. De que forma? De que forma que ele fez isso? Ele viveu como um pobre. Ele falou que não tinha onde reclinar sua cabeça, não tinha onde descansar, não tinha posses. Ele esvaziou-se mais ainda, assumiu a condição do servo sofredor de Isaías, assumindo os pecados dos outros para si. Ele entregou-se a ser preso, foi preso e foi condenado. De que forma que ele foi condenado? Não uma morte bonita, como os romanos morriam, romanos que eram condenados. Nós temos, por exemplo, um grego que foi condenado, Sócrates, se eu não me engano, ele tomou cicuta, tomou um veneno, tomava veneno e morria sem dor. Agora Jesus não. Morreu da condição mais vil que possuía, entre bandidos, como um bandido. Foi trocado por um bandido, por um assassino. Alguém que tirou a vida de outra pessoa, Jesus toma o seu lugar e não tira a vida de ninguém, mas dá a sua própria vida. Veja quanta teologia, quanta beleza tem por trás disso, quanto significado. Jesus morrer na cruz, a cruz era a morte mais vil e mais horrenda, mais humilhante que existia naquele tempo. Não existia outra morte pior do que essa. E esvaziando-se da sua condição divina, esvaziou-se da sua condição humana, assumiu condições de pecadores, assumiu condições de pessoas que matam, de assassinos, assumiu condições daqueles que roubam e morreu. Esvaziou-se totalmente de si. Por quê? Por amor a todos nós, para a nossa própria salvação. Então Jesus não quer a sua grandeza, mas a sua grandeza nós a reconhecemos a partir da sua humildade. E o reconhecimento dessa humildade nós veremos no domingo, na Páscoa do Senhor. Jesus morreu, sim, veremos que decepcionou alguns dos discípulos, pois acreditavam e não sabiam direito no que acreditavam, mas a grande resposta de que Jesus fez a coisa certa foi a ressurreição.
E Ele, abrindo as portas da ressurreição, abre as portas para a nossa própria ressurreição. Basta escolhermos o caminho correto. Qual o caminho? Daqueles que com os ramos louvam a Deus? Ou daqueles que com pedras e cusparões ofendem ao próprio Deus? Ou às vezes não precisa nem ofender, viram as costas. Não é importante para mim este homem que foi morto. Não me faz diferença alguma, e tem muitos no mundo de hoje que pensam assim. Não me faz diferença. Sou indiferente à dor desse irmão. Sou indiferente à dor desse Cristo crucificado. E se sou indiferente a Deus, às vezes somos muito indiferentes a Deus que mora nos irmãos. Por isso que Jesus olhou para a condição do próprio ladrão que estava ao seu lado. Não foi indiferente às suas dores, mas bastava a escolha. Um escolheu seguir, o outro escolheu abandonar. Façamos nós as nossas escolhas nessa Semana Santa. Façamos nós os nossos momentos de oração, de introspecção, de aprofundar um pouco mais a nossa fé para vivermos mais o Cristo do qual nós acreditamos. De pé, rezemos. Creio em Deus Pai, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces. Coroando a caminhada quaresmal, tempo em que buscamos a conversão do nosso coração, celebramos o início da Semana Santa, apresentemos ao Senhor nossos pedidos, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Pela Santa Igreja espalhada por toda a terra, para que nessa Semana Santa, acompanhando passo a passo o Cristo Senhor, cresça na paz, na caridade e na unidade, pedimos. Bendito em nome do Senhor. Pelos cristãos perseguidos por causa da fé, que tenham suas forças renovadas pela vivência da Páscoa do Senhor, testemunhada em suas vidas, pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Pelas vítimas da violência, para que se unam seu sofrimento à cruz do Senhor e sejam confortadas pela força de sua ressurreição, pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Pela campanha da fraternidade deste ano, para que após esse tempo de reflexão do tema das políticas públicas, possa frutificar por meio de uma participação mais intensa de nossa comunidade, na promoção e defesa da justiça e do direito dos mais frágeis e vulneráveis, pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Ó Pai, assim como ouvistes a oração do vosso Filho Jesus, escutai as preces da vossa Igreja, que humildemente se coloca diante de vós, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje nós faremos a coleta pela campanha da fraternidade. Então todo o dinheiro destinado vai ser para projetos sociais, será para apoio a pessoas carentes e necessitadas e de preferência projetos que se voltem a políticas públicas. Então a generosidade do vosso coração também possa se manifestar pela generosidade na doação. Estás vencida pelo Senhor da vida.
vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao Filho, a ti, Senhor, a chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecados. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Dei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós Um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso administrador apostólico, Padre Dionísio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje lembramos o 7º dia de falecimento do Senhor Glicério Aparecido de Almeida e 7º dia de José Lázaro Franco de Moraes. Também os nossos familiares, entes queridos, fundadores desta comunidade, benfeitores de seminários, casas religiosas, todos os que morreram na esperança, todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz. Queridos irmãos e irmãs, felizes somos nós convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai.
e vai nascer do meu sangue esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo o meu testamento, vivei no amor, eis o meu mandamento. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém no céu vos preparo outra mesa. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. De Deus virá o Espírito Santo, que vou mandar para enxugar vosso pranto. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou, mas vós me vereis novamente. Estais em mim, eu em vós estou presente. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Crerá em mim, estará na verdade. Quem vir cristãos na perfeita unidade. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado, por vós perdão para todo pecado. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo
meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos, já que estamos de pé, já teremos os avisos. Então, fica de pé. Vamos rezar a Ave Maria, pedir pela alma de José Lázaro Franco de Moraes, também pelo senhor Glicério Aparecido de Almeida, falecidos há 7 dias atrás, pelas suas famílias enlutadas, também por todos aqueles de nossas comunidades, das quais não tem ninguém que possam orar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó minha Senhora, Ó minha Mãe, eu me ofereço a toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Lourdes. Rogai por nós. Agora podemos sentar, temos os nossos avisos. Programação da Semana Santa. Na quinta-feira, a ceia do Senhor e lava-pés, às 20 horas aqui na comunidade. Dia 19, sexta-feira, a celebração da Paixão do Senhor, 15 horas, lá na igreja atual. Aqui será que horas? Às 15 também, né? Oh, desculpa. Procissão das imagens, é que está lá a catedral, né? Precisava só pegar os daqui. Mas a procissão das imagens, às 6 horas da tarde, os homens vão sair com a imagem do Senhor, Nosso Senhor dos Passos da capela aqui, Nossa Senhora de Lourdes. Então a almarada vem para cá, 6 horas da tarde, e a mulherada vai lá para Nossa Senhora Santa Rosa de Lima, junto com a Nossa Senhora das Dores. Os dois vão sair às 6 horas e vão se encontrar às 6h30 lá na ermida, tá? Então traga ou a sua vela, ou quer trazer um lencinho, ou só vai participar, fazer uma caminhada, né? Justamente a sexta-feira é um dia muito propício para a gente fazer essa penitência. E a encenação à noite do Alto da Paixão, às 19 horas, lá na obra. Então, já que vai caminhar até lá, já fica por lá e participa do Teatro dos Jovens. Está bem bonito esse ano, eles estão fazendo um negócio bem legal, bem diferente. Não que vão matar Jesus de outra forma, né? Mas é diferente e inventaram umas coisas aí bem bonitas, tá? No sábado da Vigília Pascal, às 19 horas, aqui, 19h30. Alguém pode confirmar para mim? 19h30, né? 19 horas é lá na Catedral, 19h30 aqui, tá? Domingo,
Santa Missa com a procissão do Senhor ressuscitado, 6 horas na Catedral, depois lá na Catedral, 6 horas da manhã, depois tem o café partilhado, às 10 e às 19 horas lá na Catedral. Aqui será que hora? Horário normal? 8 horas, né? Então tá. Então, domingo de Páscoa, 8 horas. Depois, no final da celebração, estão vendendo pastel, pão, macarrão, lasanha, cueca virada, tudo lá embaixo no salão social da comunidade. E quem aqui é de outra comunidade? Levanta a mão. Vocês são da onde? Ali do Paraná? Santa Rosa, tem Paraná, tá? Ou quem veio de outras comunidades, sejam bem-vindos. E eu quero saber aqui, quem que vai participar com a gente os 3 dias? Eu vou. Ah, são poucos que já decidiram aonde que vão participar, tá? Então, quem vai participar aqui, vamos combinar o seguinte, tá? A partir de quinta-feira. A gente vai dar preferência para os bancos, para os vovozinhos. Eu não vou falar quem é vovô, porque tem gente que não gosta, né? Mas dá para ver aqueles que têm o cabelo mais branco, tá? Então, vamos dar preferência para eles. O pessoal mais velho, o pessoal mais novo, se puder, traz de casa uma cadeira. Eu acho que a comunidade aqui também deve ter algumas cadeiras de plástico, a gente vai tentar providenciar, né? Mas pode trazer de casa também a sua cadeira, tá? Aquela cadeira de praia que dobra, pode trazer, não tem problema, não é feio não. Só para você não ficar de pé e poder participar melhor com a gente. Tem bancos lá embaixo, também a comunidade vai tentar ajeitar o espaço para o banco, com bancos. Mas aí qualquer coisa se deixa a tua cadeirinha lá no porta-mala do carro, né? Se precisar, você pode pegar e trazer e estar usando aqui, que não tem problema, assim todo mundo pode ficar sentadinho, bem acomodado, né? E hoje, em vez dos ramos, a gente podia ter usado o citronela, eu acho, né? Para espantar os mosquitos, mas eles também vieram celebrar com a gente, tá? Então, você que trouxe seu ramo, leva para casa, guarda. Tem gente que tem a sua devoção, né? Tem fé que queima ele quando vem uma tormenta, ou tem algum efeito especial, é abençoado mesmo, é para ser usado, não é só enfeite, tá? Então pode queimar, pode fazer a sua devoção pessoal. Agora no final da missa, o padre deu a bênção nesses aqui, tá? Então quem não tem ramo, quiser pegar esses aqui, pode pegar, mas eu vou pedir o seguinte, tá? Tem gente que não veio à missa hoje, porque está doente, está em casa, né? Porque não consegue andar, porque tem alguma outra doença, então não pôde vir à missa, tá? Vocês vão fazer o seguinte para o padre, né? Vão pegar ou esses ramos aqui, ou então vão dividir o de vocês em 2 e vão levar para essas pessoas. Durante essa semana, a Semana Santa, vamos visitar algum doente, alguém que precisa de visita. Não precisa falar, o padre mandou, fala não, eu lembrei, tá? Lembrei de você, né? Essa mentirinha o padre não vai cobrar na confissão, tá? Se fala assim, lembrei de você, né? Eu trouxe esse raminho já que não pôde ir na missa. Tem gente com depressão em casa, o padre já foi visitar algumas famílias, que mulheres, homens com depressão não conseguem sair, síndrome do pânico, gente de idade, tá? Então os ministros ou as pessoas que têm algum vizinho próximo, pega o raminho nessa Semana Santa, vai visitar e leva para ele e fala, eu fui na missa, lembrei de você e trouxe o raminho bento, já que você não pôde ir. Combinado? Então tá. Vamos ficar de pé? Agradecemos a presença de todos, né? Pedimos também a comunidade está se organizando, se preparando para poder organizar de forma correta esse trido. O padre também é a primeira vez que está fazendo um trido, tá? Se o padre errar, eu vou fingir que não errei e vocês fingem que não perceberam que o padre errou, tá bom? E no mais, vamos tentar viver bem essa Semana Santa, lembrando do que nós vimos dos evangelhos de hoje, os 2 grupos. Qual o grupo que nós vamos pertencer essa Semana Santa? Aquele que vira as costas, faz de conta que nada aconteceu, né? Lembra-se os mais antigos, antigamente a gente desligava o rádio, não ligava a TV, fazia um dia de penitência mesmo, a sexta-feira, né? Ou a gente vai ficar ouvindo música, fazendo festa, bagunça, né? O que vamos fazer? Qual a atitude? Vamos estender o nosso manto da caridade, dividindo aquilo que temos, ou vamos brigar para dividir só para mim, querer as coisas só para mim? Vou atirar o que para esse meu Deus? Ramos de glória e de louvor? Ou gusparões, virar o rosto a Ele?
Este é o convite que essa Semana Santa faz a cada um de nós. Vivenciarmos intensamente a nossa fé, para daí sim, na Páscoa do Senhor, na ressurreição, com muita alegria, com muita festa, a gente vai poder festejar a ressurreição do Senhor. Certo, comunidade? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A misericórdia do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e nela entrou, os amigos seus foram também. Multidão em festa se encantou. Glória, glória ao Filho de Davi. Aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. Num jumentinho vem Jesus e não se contém a multidão. Mantos pelo chão, eis nosso Rei, ramos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi. Aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. Deus nos chamou ao nosso Rei, louvem as crianças de razão, luz, perdão e amor, Ele nos fez, veio libertar-nos, deu a mão. Glória, glória ao Filho de Davi, e aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e nela entrou, os amigos seus foram também. Multidão em festa se encantou. Glória, glória ao Filho de Davi. E aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré. Num jumentinho vem Jesus e não se contém a multidão. Rantos pelo chão, eis nosso Rei, ramos agitando de emoção. Glória, glória ao Filho de Davi. E aos que perguntam assim quem ele é, se não respondem, as pedras falarão. Esse é o profeta Jesus de Nazaré.